Mas eu queria agora contar um pouco a sua história, porque você construiu algo aqui no Brasil que eu acho que... Eu não conheço como é lá fora, mas eu acho que aqui teve um impacto tão grande na vida de tantas pessoas que seria legal contar um pouco a sua história, que você tem um motivo por estar aqui onde você está, pessoalmente, né? E depois a gente fala um pouco do processo Hoffman em si. Tá. Você sabe que outro dia uma pessoa falou assim pra mim, posso contar a sua história? Eu falei, qual delas? Que pedaço que você quer contar, né? Mas o que tem a ver com o processo, eu sempre digo isso, né? Que a Beatriz é a minha pedra de toque, né? A minha filha mais velha e ela foi o grande susto da minha vida. Foi o meu grande sonho. O sonho, imagina, eu tinha 15 anos e me perguntavam o que eu queria ser quando crescesse. Eu dizia, eu vou ser mãe. E eu vou ser mãe da Beatriz. Eu tive uma cachorrinha que chamava Beatriz, de tanto que eu queria uma filha Beatriz. E com 25 anos, de fato, eu tive a Beatriz, que foi o melhor momento. Sabe quando dizem assim, quando você morrer, qual é o único momento que você quer levar? É o nascimento da Beatriz. Embora eu tenha mais 3 filhos, eles vieram depois. A experiência da maternidade com a Beatriz foi uma coisa... E naquela época a gente não sabia se tinha o sexo, né? A gente não conseguia ver, ultrassom era uma coisa muito sofisticada, você podia fazer muito pouco, né? E eu fiz durante toda a gravidez e não deu para ver o sexo. Mas eu queria a Beatriz. E aí a pessoa falava assim, mas e se for um homem? E se for um menino? Eu falei, olha, vai usar laço na cabeça, porque vai ser a Beatriz. Então, quando o médico disse, Elô, é a Beatriz, esse momento foi mágico, né? E ela foi uma criança encantadora, um bebê maravilhoso por 1 ano e 8 meses, até que do nada, numa noite de insônia dela e minha, ela pegou no sono 6 horas da manhã, eu também, e naquele dia eu resolvi não ir trabalhar. Eu trabalhava no Banco do Brasil, entrava às 7 da manhã, falei, não, hoje eu não aguento ir. Graças a Deus, tá tudo certo. 8h30 da manhã ela me chama, e a hora que eu vou pegá-la no colo para brincar com ela e falar agora, vamos tomar uma mamadeira e tal, ela convulsionou. Eu nunca tinha visto, eu não sabia o que era. Fiquei desesperada e eu estava grávida de 7 meses. Porque a Beatriz foi um bebê tão bacana que a gente quis ter outro logo em seguida, né? O meu marido estava me enganando, ele queria só 2, ele falou, vamos ter logo e acabou. E eu queria 4. Então, a segunda nós decidimos fácil, né? Porque ele ia falar para agora para, e eu falando, então vamos logo para ter um monte, né? E foi muito bacana saber que eu ia ser mãe de novo. Mas grávida de 7 meses com um bebê convulsionando foi uma loucura. Uma loucura. Claro que eu fui saber que era uma convulsão horas depois, quando a gente chegou no hospital. E ao descrever para o médico o que tinha acontecido com ela, ela teve outra na frente do médico. E aí já foi internada, foi uma confusão. E ela nunca mais parou de convulsionar. Até hoje. Ela tem 39 anos. Mas no primeiro ano de vida da Estela, quando ela tinha, na realidade, ela começou a convulsionar 1 mês depois, numa troca de remédio, porque nada fazia ela parar de convulsionar. Numa troca de remédio, ela entrou em coma. Nossa. Ela teve 8 crises subentrantes, como eles chamam, entrou em estado de mal epilético, e aí ficou 3 dias bem, bem ruins. E quando ela voltou, ela não voltou. Eu sempre digo isso, a Beatriz, aquela, morreu. Voltou uma menina que tinha a cara dela, que me chamava de mamãe, mas era muito esquisita. E eu não sabia o que fazer, ninguém sabia. Ninguém sabia. Imagina, 37 anos atrás, a deficiência hoje ainda nossa, tão desconhecida. Imagine há 37 anos atrás. E 2 meses depois a Estela nasceu. 1 mês depois a Estela nasceu. E no primeiro ano de vida da Estela, a Beatriz convulsionava 20 vezes por dia. Nossa.
Eu tinha um bebê para amamentar, eu amamentava entre uma crise e outra, eu trocava fraldas entre uma crise e outra, então assim, ou eu dava um peito ou eu trocava a fralda, porque em seguida a Beatriz já ia convulsionar de novo. Foi uma confusão, graças a Deus eu tinha pai e mãe que foram meus salvadores, mas eu fiz muita confusão, né? Em 10 anos, eu busquei desesperadamente a cura para ela. Eu fui em todos os templos, todos. Aqui em São Paulo, qualquer um que eu passo, eu falo, já fui aí. Eu fiz todas as simpatias. Eu fui em todos os médicos que me indicaram, fui para Goiânia, fui para Manaus, fui para o Paraná, cada um que dizia, não é um especialista em epilepsia, lá ia eu. Não dava certo. Imagina, o pai dela é um pediatra, um professor doutor, um cientista, e dizia para mim, ela não tem cura, Elô. Eu dizia, você tá louco. Imagina, você é um urubu na nossa vida. É por conta dos seus maus pensamentos que ela não se cura. Eu fui desse jeitão assim, simpático e amoroso e meigo, eu fui estragando tudo. A minha relação com ele, com os meus pais, com os meus irmãos, tudo. A única coisa que funcionava era meu emprego. Eu era contabilista no Banco do Brasil e os balanços batiam. Eu falava, a única coisa que eu sei fazer é fechar balanço. Porque o resto todo estava uma droga. E imagina, passa ano, vem ano, passa ano, vem ano, as coisas vão se deteriorando. E ela não melhorava. Ela diminuiu. Nós achamos, quando ela tinha quase 4 anos, o Dr. Salomão Schwartzman, a quem eu reverencio sempre, ele pôs ela no prumo, mas ela nunca parou de convulsionar e tem uma deficiência intelectual muito importante. Ela nunca aprendeu a ler e escrever, né? Ela é bem importante. É uma menininha de mais ou menos 3, 4 anos de idade, dentro de uma mulher enorme, linda, de 39 anos. Então é bem difícil. A escola não atendia, não tinha tratamento, ninguém sabia o que fazer, as crises não passavam. E eu brigando, eu lutando pela cura. Quando estava bem ruim, alguém me falou do processo Hoffman. Como eu não tinha mais para onde ir, eu comecei a desconfiar que era eu que precisava de tratamento, porque nada funcionava mais. Aí eu fui. Eu fui pro processo sem saber nada. Em que ano foi isso, Elô? Em 90. 90. E nada, eu não sabia nada do processo, nada. Era o começo do processo? Não, Já o processo tinha bastante... chegou no Brasil em 72. Nossa. A Marisa Tami, que foi minha professora, ela que foi a grande difusora do processo no Brasil, ela começou em 80. Ela fez o processo em 78, o treinamento em 79, e em 80 ela abriu o instituto dela. Tá. E eu, em 90, cheguei. Quando eu vivi a experiência do perdão, quando eu pude me olhar assim, porque no processo você se olha cruamente, né? Você põe o espelho e é você com você. Não tem nenhuma desculpa. É só você que tá ali, né? Eu pude ver que eu não era uma mãe extremosa como eu achava. Eu era uma mãe que não aceitava a Beatriz. Na realidade, tudo que eu fazia era para buscar a Beatriz antiga. Nossa. Eu hoje, na pandemia, falo nas minhas palestras, gente, não espera a vida voltar ao normal. Ela não vai voltar. Essa é a vida. Isso aqui é o normal. Vive, né? Isso aqui é o normal, isso aqui é a vida. Isso é a vida. Porque eu fiquei 10 anos esperando a Beatriz ficar normal. E só quebrando a cabeça, e só maltratando as pessoas, e só me destruindo. Eu cheguei no processo, tinha 34 anos, completamente destruída. E aí, era muito jovem para estar completamente desiludida. Eu tinha uma desilusão, uma frustração, nada mais daria certo. Eu tinha um prognóstico. Eu ficaria com a Beatriz
ela anda bem devagarinho, né? Era assim. Falei, eu vou trabalhar no Banco do Brasil, vou me aposentar e vou andar atrás dela. Para sempre. Era esse o prognóstico. Quando a pessoa me falou do processo, ela falou assim, ela me fez uma proposta e eu disse não. Porque eu não podia. Ela falou, Para você se nossa. envolver já com o processo? Não, para eu me envolver com a área da deficiência. Tá. Antes do processo. E eu disse não posso, porque... Enfim. Aí ela falou, nossa, que pena, você não vai atrás dos seus sonhos, né? Sonho? Não, eu não tinha sonho, eu tinha prognóstico. O que é isso, sonho? Do que ela estava falando? Só que isso foi um soco no meu estômago e foi isso que fez, foi essa pergunta, essa afirmação dela que me fez ir para o processo. Porque eu falei, tá, tem alguma coisa errada, eu tenho 34 anos e não tenho sonho nenhum. Eu tenho a vida arrumada, eu sei o que eu tenho que fazer, até a morte. E além, eu não posso morrer, né? Pois é. Além do que eu não posso morrer, porque quem é que vai cuidar da Beatriz? Tinha uma missão. Aí, quando eu fui para o processo, que eu pude me olhar e ver que eu era uma mãe, que eu não aceitava a minha filha como ela era. Eu estava indo atrás de tratamento e de cura por mim, não por ela. Foi tão duro isso, tão difícil e, ao mesmo tempo, tão libertador, porque na sequência eu pude me perdoar por isso. E eu pude perdoar a Beatriz por ela não ser a filha que eu queria que ela fosse. Uau! Isso mudou tudo. Tem uma Heloísa de 30 anos atrás e uma Heloísa agora. A minha vida é muito melhor aos 64 do que aos 34. Olha só, né? Eu sou muito satisfeita com a vida, tá tudo certo, vai no fluxo, é isso. A vida é isso, né? E ela foi o meu grande motivador. E a hora que eu pude viver esse perdão, que eu tinha prazer de ser a mãe da Beatriz, terminou o processo. Aí, quando terminou o processo, eu falei para Marisa Tami que eu tive o prazer, a honra, a sorte, tudo, dela ser minha professora. Eu disse para ela, meu lugar é aqui. Eu não posso ir embora. Eu tenho que contar para as pessoas que isso aqui existe. Porque eu, uma pessoa absolutamente comum, consegui o que eu consegui, eu preciso contar. Eu saí do Banco do Brasil há 2 anos da minha aposentadoria. Nossa! Não deu nem pra esperar 2 anos. Até me arrepiou. Não deu pra esperar 2 anos. De tão Porque forte que é a não, coisa, né? ela não me aceitava, né? A Marisa não me aceitava. Eu dizia pra ela, eu quero ficar aqui. Ela dizia, você não tem perfil. Você não tem perfil. Você é um trator. Imagina. Você vai apanhar dos alunos. Esse seu jeitinho meigo, eu tenho esse jeitinho meigo até hoje, mas já melhorei um pouco. Ela falava, não dá. E eu falava, eu não posso. Daí eu tive o Rodolfo, eu tive filho, porque eu recasei com o mesmo marido, eu reconstruí, eu não, né? Nós reconstruímos tudo, eu engravidei de novo. Imagina, o Pires fez reversão de vasectomia. Olha só. Pra gente ter o Rodolfo. Ele num sonho viu o Rodolfo, ele que não queria filho, mas de jeito nenhum. Ele acordou e falou, tá, eu vou ver o que eu posso fazer, porque nós temos que ter essa criança. A gente tinha certeza que era o Rodolfo. O médico me chamava de louca e eu dizia, mas ele viu. E ele viu o Rodolfo, que era loiro de olhos azuis. E é exatamente esse rapaz que tem 27 anos hoje, que é o Rodolfo. Bom, eu voltava na Marisa e dizia, eu preciso ficar aqui. Ela dizia, eu não tenho. Você, grávida. Daí eu reconstrua seu casamento primeiro. Aí eu engravidei. Cuida da sua gravidez primeiro. E você tem um bebê, você não pode. E eu continuava no banco. Quando foi em 94, o Rodolfo nasceu. E aí, assim que eu voltei da licença maternidade, eu pedi demissão.
E aí eu cheguei para ela toda feliz, dizendo, eu pedi demissão, agora eu posso trabalhar aqui. Falei, se você é louca, quem mandou você pedir demissão do Banco do Brasil? Eu nunca vou chegar nesse seu salário. Eu falei, eu não preciso, eu só preciso ficar aqui. Eu tenho que ficar aqui. Você pode ser professora? Não, eu tenho um bebê, como que eu vou ser professora? Ficar uma semana fora? Não posso. Mas eu posso ficar aqui. Eu posso ser seu braço direito. Eu vou fazer assim, eu vou arar e você planta. Por que eu tenho que ficar aqui? E ela dizia, não. Ela me mostrou uma porção de comportamentos negativos que eu tinha, por isso que ela não queria. Eu usei uma ferramenta maravilhosa que se chama reciclagem. Consistentemente. E falei para ela, tem uma mesa aqui? Sabe essa mesa que tá vazia? Era uma mesinha de escritório. Ela falou, sei, posso sentar aqui? Pode. Eu, por 1 ano e 3 meses, dei expediente. Eu entrava às 8h30 da manhã, saía às 6h30 da tarde. Eu fui aprendendo tudo. 1 ano depois, eu tinha a empresa dela completamente na minha mão. Eu sabia tudo. Ela não podia se virar, que eu estava lá e dizia, oi, quer um café? Quer um café? Posso ajudar? Precisa de alguma coisa? Eu sabia tudo. Isso era um setembro que eu fui pedir o emprego e pedi a mesinha. Quando foi em dezembro do outro ano, ela falou assim, quanto você quer ganhar? Não vou conseguir me livrar de você? Então vamos lá, né? Pro próximo ano, para janeiro, e aí eu virei gerente dela. Esperei o Rodolfo ter 4 anos. Quando ele tinha 4 anos, eu disse, agora eu posso ir pro processo, agora eu posso ser professora. Eu já tinha melhorado muito os meus comportamentos, porque eu tinha uma professora todos os dias que me pegava no pé. E aí ela falou, ok, você pode ir. E eu fiquei com ela 10 anos.